Novo alvo do Corinthians pro ataque. Guido Carrilho não vem mais, pelo menos é o que garante a imprensa argentina. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também do Flamengo, com renovação de contrato acertada, renovação milionária e venda importante encaminhada. Bora trazer novidades também do confronto entre Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam às 9h30 da noite dessa quarta-feira. Para completar, novidades importantes sobre São Paulo e Roberto Justus, que é torcedor declarado do Tricolor, mas se tornou persona não grata. Trago ainda importantes atualizações sobre o novo fornecedor de material esportivo do Vasco, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. A primeira informação é sobre o Santos, que desistiu da contratação de Allan Kardec, centroavante que pertence ao Galo. O grande motivo, as cifras, foi por isso que o Santos avançou para fechar com Wendel Silva, ex-jogador do Flamengo. O Criciúma também cogitou a possibilidade de contratar o Allan Kardec, mas não conseguiu fechar acordo. Quero contar que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo será o adversário do Al Hilal, de Neymar e companhia, na grande decisão da Supercopa da Arábia Saudita, jogo marcado para o próximo sábado. Nessa quarta, o Al Nassr, com direito a gol do Cristiano Ronaldo, venceu o Al Tawon por 2-0 e assegurou sua vaga na decisão. Já Mbappé estreou pelo Real Madrid também nessa quarta-feira na final da Supercopa da Europa. Final entre Real Madrid, campeão da Champions, e Atalanta, campeão da Liga Europa. O jogo está acontecendo enquanto eu estou gravando. Por enquanto, o Real Madrid vai vencendo por 1-0 com gol de Valverde em linda jogada de Vinícius Júnior. Agora sobre a busca do Vasco por um novo fornecedor de material esportivo, assunto que agitou torcedores cruzmaltinos nas redes sociais. Tudo porque circularam fotos do letreiro da capa coberto por um pano. Esse letreiro está na mega loja de São Januário. E diante desse desaparecimento, entre aspas, da capa, todo mundo começou a especular que o Vasco já tem um acordo com um novo fornecedor de material esportivo. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com uma pessoa que está envolvida nessas tratativas. Essa pessoa assegurou que não haveria nenhuma chance de uma rescisão de contrato com a capa. O vínculo se encerra só em 31 de dezembro. Então até lá ninguém vai esconder a capa ou qualquer coisa relacionada à atual fornecedora de material esportivo. O contrato atual é ruim, garante só R$600 mil fixos por ano, além de royalties. E o Vasco trabalha com cifras bem maiores. Mas essa pessoa com quem conversei afirmou que as tratativas existem com um grupo de companhias e incluindo a própria capa. O Vasco não descarta a continuidade da atual fornecedora de material esportivo, desde que as cifras sejam as melhores entre todas as concorrentes. Algumas semanas atrás a Puma se aproximou de um acordo, mas posso assegurar para vocês que na tarde dessa quarta-feira ainda não há um cenário definido, que é uma busca do Vasco por receitas bem maiores. Esse contrato de fato ficou bastante defasado, especialmente na comparação com os principais clubes do país. Hoje o Flamengo embolsa R$70 milhões por ano da Adidas, o Palmeiras caminha para algo na casa dos R$42 milhões por ano, São Paulo fica na casa dos 30 milhões, incluindo todos esses valores, além desses valores que eu citei, incluindo os royalties, que são percentuais das vendas de camisas. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Roberto Justus, torcedor são paulino declarado, um dos empresários mais conhecidos e bem-sucedidos do país. Houve tempo em que muita gente defendia que o Roberto Justus fosse investidor do São Paulo. Ele até tentou meter o bedelho, pediu uma vaga, mas a verdade é que o Tricolor nunca se animou muito com essa ideia. Posso assegurar para vocês que Roberto Justus se tornou persona não grata no Morumbi. E a fase ruim do Curitiba causou ironia. Tem muita gente gozando da cara do Roberto Justus. Quero te fazer entender essa história. No ano passado, mais ou menos, era no mês de agosto, São Paulo acabou eliminado da Sul-Americana na fase semifinal nos pênaltis para a LDU. Roberto Justus fez ligações para vários diretores e conselheiros do São Paulo, afirmando que a atual diretoria não sabe administrar o clube, que manda muito mal, e isso causou enorme irritação. Pois bem, o tempo passou e o Roberto Justus, que é um dos sócios da Tricorp, empresa que comprou a SAF do Curitiba, essa associação com o Coxa, não tem feito bem ao clube paranaense. Alguns meses depois da Tricorp ter comprado a SAF do Curitiba, o Coxa caiu para a Série B. E nessa atual temporada, mesmo com um dos maiores investimentos para a segunda divisão, a Tricorp não consegue fazer o Curitiba competitivo. Pelo contrário, hoje o time está mais perto de cair para a Série C do que de subir para a Série A. 14ª colocação com 24 pontos. São 5 pontos de vantagem para o Z4 e 9 pontos de desvantagem para o G4. Até por isso,
Roberto Justus tem sido bastante ironizado no São Paulo. E se em algum momento você pensou que ele poderia ser acionado para ajudar o tricolor com a parte financeira, isso está completamente descartado. Hora de falar sobre Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo que se enfrentam a partir das 9h30 da noite no Newton Santos, partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América. E o retrospecto de ambos é bastante positivo. Palmeiras em jogos de ida das oitavas de final da Libertadores desde 2017 soma 7 partidas, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. São 12 gols pró, 4 gols contra, não sofre gols em 4 desses 7 jogos, retrospecto bastante positivo. Já o Botafogo nos últimos 10 jogos de mata-mata no Newton Santos, 7 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. 20 gols marcados, 6 gols sofridos, também não sofreu gols em 4 partidas. Queria que você usasse o espaço para comentário para dar o seu prognóstico. Quem que você acha que passa nesse jogo na noite? Da Botafogo, da Palmeiras ou da empate? Vale a lembrança de que a classificação vai ser confirmada na próxima semana em jogo no Allianz Parque. Quem for eliminado estará apenas com o Campeonato Brasileiro para disputar, até porque Botafogo e Palmeiras já caíram na Copa do Brasil. Aquele que seguir vivo vai ter Libertadores e Brasileirão. Bora falar agora sobre o Flamengo, que acertou uma renovação de contrato milionária. Lohan teve enfim seu vínculo anunciado e estendido. O contrato atual se encerrava em dezembro de 25, a multa rescisória já era alta, de 50 milhões de euros, mas o Flamengo estava muito incomodado com a possibilidade de chegar ao último ano de contrato. Diante disso, há semanas negociava com os representantes do Lohan essa prorrogação do contrato. A coisa não parecia muito simples, tanto que o Flamengo decidiu colocar o menino na geladeira. O Lohan, de só 18 anos de idade, meio atacante, uma das maiores promessas do clube, foi atuar pelo time sub-20 enquanto as negociações não avançavam. Nessa semana o acordo foi firmado, novo contrato até o fim de 2029. Multa rescisória de 100 milhões de euros ou 600 milhões de reais. Importante contar ainda que a partir de agora ele deve reaparecer no time principal e provavelmente em mais uma ou 2 janelas não estará mais no Brasil, tem enorme potencial. Só para completar sobre o rubro-negro, o Flamengo aceitou a proposta feita pela Atalanta pelo Wesley. Negociação deve ser sacramentada nas próximas horas. Pequenos detalhes burocráticos já em relação a Fabrício Bruno, que interessa ao Rennes. O Flamengo quer decidir essa situação até 19 de agosto, para que exista tempo hábil para uma reposição. Janela por aqui se encerra em 2 de setembro. A última do Flamengo, há otimismo no rubro-negro por Carlos Alcaraz, meio atacante argentino revelado no Racing. Hoje pertence ao Southampton, já esteve também emprestado à Juventus. Nos primeiros 6 meses do ano, o jogador decidiu que quer jogar, quer voltar para a América do Sul, até por isso o Flamengo leva vantagem. Quero falar agora sobre o Corinthians. Com as difíceis negociações por um centroavante, vários nomes já foram descartados. O último deles, Alex Arce, o Corinthians não chegou a um acordo com a LDU de Quito, mas o plano B também parece mais complicado. Guido Carrilho, centroavante argentino de 33 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Existia otimismo no Corinthians para que esse atleta pudesse ser contratado para já. A ideia, inclusive, é que ele estivesse com o elenco no Maracanã durante o fim de semana para acompanhar o jogo contra o Fluminense. Mas na imprensa argentina, a notícia que surgiu na tarde dessa quarta-feira dá conta de que o Guido Carrilho continuará no Estudiantes e que inclusive deve ter seu contrato prorrogado. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro e o Estudiantes pretende oferecer ao Carrilho uma extensão de contrato. Centroavante de 1,91 m de altura, em 2024, 25 jogos, 10 gols e 3 assistências. Quem acompanha futebol internacional vai se lembrar dele. Passou por Mônaco, Southampton, Leganés, jogou na China, entre outros clubes. Corinthians precisa de forma urgente de um centroavante, mesmo levando em consideração a boa atuação do Pedro Raul no confronto contra o Red Bull Bragantino. Só para completar, problema para o Timão. Corinthians atrasou a segunda parcela da compra do Ranieri junto ao Cuiabá. Até por isso, nessa quinta-feira, Cuiabá vai entrar na Câmara Nacional de Resolução em Disputas com um processo diante do Corinthians. A ideia é que o Corinthians pague tudo o que falta até o fim do contrato, além de uma multa de 30% em cima da parcela que acabou de vencer. Só para vocês entenderem. O
Corinthians comprou o Ranieri, prometendo fazer a quitação em 1, 2, 3, 4 parcelas. A primeira parcela foi paga, a segunda venceu em 31 de julho, valor de 400 mil euros. O Corinthians não fez o pagamento. Pois bem, Cuiabá fez a cobrança, não foi atendido, insistiu, não foi atendido e vai decidir levar a questão para a justiça. Havia um combinado entre as partes, prevendo que se o Corinthians atrasasse qualquer uma dessas parcelas, o Cuiabá teria direito a receber tudo o que restaria até o fim do contrato, além da multa de 30% em cima da parcela atrasada. O Corinthians deve esses 400 mil de julho, que já viraram 520 mil euros por conta dos 30% de multa, tem ainda mais 400 mil euros em novembro e mais 900 mil euros em julho de 2025. Dessa maneira, o total que o Corinthians deve ao Cuiabá e que vai virar alvo de um processo na justiça, 1.820.000 euros ou 11 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos dirigentes do Cuiabá, ele mostrou bastante insatisfação com a situação e com a posição do Corinthians. A frase foi mais ou menos assim: pô, os caras atrasam 400 mil euros de um jogador que já não está mais com a gente e continuam contratando outros atletas. Isso não está certo. De fato, é algo que tem sido recorrente no futebol nacional e que deveria acabar. Você pensa o que sobre o tema? Use o espaço para comentários, já deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!